Como pedir o café em inglês? Seja muito bem-vindo à primeira aula da jornada em inglês da vida real. Esse cara que você está vendo aqui é o Chris. E a frase que você está vendo aqui está dizendo Useful English with Chris, que significa inglês útil com o Chris. Então, solta o like e vem com a gente na primeira aula do inglês da vida real. E é o seguinte, nesta jornada de aulas você vai ver o Chris em vários ambientes da vida real. E sim, hoje a primeira aula é o Chris dentro de uma cafeteria. E vamos ver como foi a conversa dele com o atendente. Vamos lá. Good morning. Good morning. Bom dia, que é a frase mais comum que você vai utilizar para iniciar uma conversa, principalmente se for no período da manhã. Good morning. Bom dia. Hello. Hello. Olá. What would you like today? E então vem a primeira pergunta. What would you like today? Significa o que você gostaria hoje. Lembre-se que o modal verb aqui grifado em laranja, would, é o que você usa para fazer perguntas, levando a esse sentido de possibilidade no futuro, fazendo com que o verbo gostar, que é o verbo like, se transforme em gostaria. Então, se eu falo para você, would you go? Você iria. Would you speak? Você falaria. O propósito do would no português é tipo transformar o verbo e fazer com que ele termine com ia. Gostaria, faria, dominaria, trabalharia, dormiria e assim por diante. E a última palavra dessa pergunta, today, significa hoje. What would you like today? O que você gostaria hoje? I need something to wake me up. E a frase do Chris é I need something to wake me up. I need significa eu preciso. Something, alguma coisa ou algo. Então eu preciso de algo, de alguma coisa. To wake me up. Aqui você precisa entender que wake up significa acordar. E quando ele fala to wake me up, ele coloca me no meio do wake up, significa que é me acordar. Eu quero que você entenda que wake up é um phrasal verb. O que é um phrasal verb? Traduzindo o verbo frasal, é um verbo formado por duas palavras. Wake up. E aí quando você coloca me no meio, que se refere a mim, eu, minha pessoa, então é me acordar. I need something to wake me up. Eu preciso de algo para me acordar. I need something to wake me up. Oh, slept badly? E então o atendente, sendo bem educado, pergunta para ele: Oh, slept badly? O que significa slept, grifado em laranja? Para quem não sabe, é o passado do verbo sleep, que significa dormir. Então, slept, dormiu. E ele está fazendo essa pergunta de modo informal. O que quer dizer modo informal? Não está seguindo exatamente a regra gramatical. O correto, no passado simples, é você perguntar Did you sleep? Que seria, você dormiu? Did you sleep? Só que não, ele já vai direto no verbo no passado. Entenda o seguinte, gramaticalmente correto seria ele perguntar com sleep. Did you sleep? Que significa você dormiu. Geralmente o verbo no passado dessa forma você só usa na forma afirmativa, nunca em uma pergunta. Mas em conversas do inglês da vida real você vai ver esse tipo de coisa comumente. E o que significa badly? Para quem não sabe, badly significa de forma ruim, mal. Vamos supor que eu quero falar assim, ele canta mal, ele canta de forma ruim. He sings badly. Seria isso. Então esse badly é derivado do adjetivo bad, que significa mal, ruim. Então é como se fosse você dormiu de forma ruim, você dormiu mal. É isso que ele está perguntando. No, I slept well. E então o Chris já joga logo no meio, né? Não, eu dormi bem. No, I slept well. Então well seria o contrário do badly. Badly seria de forma ruim, well seria de forma muito boa. I slept well. Eu dormi bem.
However, the night was too short. Aqui nós temos o termo however, que significa no entanto, contudo. E então ele diz, the night was too short. Aqui você vai entender uma coisa. The night, a noite. Was significa foi, passado do verbo to be. E aí interessante, porque aqui ele fala too short. Esse too com dois O não é o termo também que a gente está acostumado, né? Nice to meet you, too. Esse too com dois O, aqui nesse contexto não é o também. Aqui ele indica o sentido de excesso. Então quando ele fala short, short é curto. Então é como se fosse assim, contudo a noite foi muito curta. Então esse however, no entanto, contudo a noite foi muito curta, foi curta demais. Geralmente a gente traduz too no sentido de excesso para demais. No entanto, a noite foi curta demais. How about a cappuccino? E então o atendente oferece a ele uma opção. E uma das formas mais comuns de um atendente, um garçom, alguém que está ali oferecendo algo, te dar uma opção de escolha, é usar a expressão how about, que você não deve traduzir ao pé da letra, claro, senão vai ficar como sobre um cappuccino. Não, né? How about é como se fosse um que tal um cappuccino. E pra quem não sabe, o que é cappuccino, Murilo? Cappuccino é um tipo de café com leite vaporizado e espuma, tá? Geralmente servido em uma xícara menor. Isso é o cappuccino. Então, o que tal um cappuccino? How about a cappuccino? I am not sure. E aí, o Chris, ele não tem certeza se ele quer. Então ele fala, I am not sure. Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar tipo, eu não estou certo. E é certo no sentido não de estar correto, é o certo no sentido de certeza. Então sim, como é que você deve traduzir isso aqui? Você vai ter que adaptar para eu não tenho certeza. Não sei não se eu quero. Então ele tá ali meio em cima do muro, I'm not sure. E como vocês podem ver, o Chris, ele não tem muita expressão facial, né? Perhaps a flat white would be better. E então ele usa o termo perhaps. O que seria perhaps? Para quem não sabe, significa talvez. E aí depois ele oferece uma outra opção que é a flat white. Para quem não sabe, white é a cor branca. E aqui, para quem não sabe, o flat white é um tipo de café parecido com o cappuccino, mas com menos espuma e geralmente mais cremoso. Por isso que é chamado de flat white. E aí ele usa would mais uma vez, indicando que o verbo que vem na sequência termina no português com ia, que é o verbo to be. Para quem não sabe, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então vai ser seria. Então, talvez um flat white seria. E aí depois você tem better. O que significa better? Better é o termo que você usa para melhor. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, ó. Não tem uma tradução específica, única para flat white. Em muitas cafeterias você vai encontrar flat white e não vai ser traduzido, porque se você traduzir vai ficar tipo o branco plano. Não, gente, não dá pra traduzir. É tipo cappuccino, você não traduz a palavra cappuccino. Você usa esse nome na língua portuguesa da mesma forma. Então entendam. Às vezes você vai ver flat white e não tem uma tradução lógica pra isso, tá? Mas agora você entendeu o tipo de café que é. E aí, olha, preste atenção na sequência. Aqui ele tá falando que e talvez um flat white seria melhor? There's extra coffee in there. E então ele fala there is, que ele abrevia pra there's. Pra quem não sabe, agora é o sentido de haver. É como se fosse tem a, esse A com H, tá bom? Tem café extra in there, que seria nele, se referindo ao café, tá bom? Tem um café extra nele. É como se fosse um sentido de, ele é mais forte. There's extra coffee in there. That's too much caffeine for me. E então o Chris, com a mesma expressão, diz, that's too much caffeine for me. Tem muita cafeína pra mim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, that's... Isso é too much caffeine, cafeína demais, em excesso. Ele usou too much, que indica que é muito, é cafeína demais. Isso é cafeína demais for me, pra mim. Our latte also tastes delicious.
E então ele fala, our latte, pra quem não sabe, é outro tipo de café. Ok, gente? Ah, Murilo, que tipo de café é esse? Esse é um café com leite vaporizado, servido em uma proporção maior de leite do que no cappuccino. Então, é exatamente o que ele disse que não queria. Ele não queria tanta cafeína. Então, agora o latte, ele vem um pouco mais de leite, né? Mais leite do que o cappuccino. Então, o nosso latte, our latte, our significa nosso, nossa, also, também, pra quem não sabe, also significa também, e aí ele usa o verbo taste, que é o ato de ser delicioso. Taste, pra quem não sabe, é o ato de provar, degustar. Só que quando a gente usa o verbo taste, que é esse ato de degustar alguma coisa, de provar alguma coisa, quando você usa ele com um adjetivo, você tá dando um sentido de que aquilo que você come ou bebe tem um gosto com o adjetivo que vem na sequência, que é delicioso. Se fosse ruim, ele usaria da mesma forma o verbo tastes e depois a característica ruim da bebida ou da comida. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente usa isso aqui, ó, está se referindo sempre a sabores, o ato de provar algo. Se eu quero falar pra vocês assim, ó, esse bolo tem um sabor delicioso, eu vou usar o tastes. This cake, este bolo, tastes. É como se fosse, tem um sabor, e você vai traduzir essa forma, tem um sabor. E aí, delicious, delicioso. É assim que eles usam o verbo taste. Então, quando você quer falar que alguma coisa tem um sabor muito bom, use o verbo tastes. Desse jeito mesmo. Ele é um verbo que é pra esse sentido do tem um sabor, e aí depois você vai dar uma característica pra esse sabor. E aí, preste muita atenção na sequência. Então, aqui, o nosso latte também tem um sabor delicioso. É isso que ele tá dizendo. Unfortunately, I don't have much time today. E então ele fala, unfortunately, infelizmente, I don't have much time today. Eu não tenho muito tempo hoje. Você junta do com not, vira don't, pra quem não sabe. Lembre-se, você só usa don't no inglês no presente simples. Você não usa pra coisas que você não fez e coisas que você não vai fazer. É só pra coisas que você não faz. Nesse caso, ele não tem, é presente. I don't have much time today. Eu não tenho muito tempo hoje. I am already late. E então ele usa uma frase muito comum que é para quando a pessoa está atrasada para algum compromisso. I am already late. Eu estou atrasado já. Eu já estou atrasado. Already carrega o sentido de já e late, que não é o latte do café, tá bom? Agora é late no sentido de tardio, atrasado. Então eu já estou atrasado. Eu já estou... passei do ponto já, em questão do horário. Eu já estou atrasado. I am already late. Then I recommend a double espresso. E então, then I recommend a double espresso. Então, entenda que esse then, tá? Ele carrega o sentido de e então. É como se fosse... vai chegar numa conclusão. Then, I recommend... eu recomendo a double espresso. O que seria o double espresso? Se você for traduzir, seria a dose dupla de café expresso. Basicamente. Então, eu recomendo uma dose dupla de espresso. É isso aí, uma dose dupla de espresso. E aí, preste atenção. This is always a good start to the day. E aí o atendente, né, fala o seguinte pra ele. This is always a good start to the day. This is always. This significa isto, este, esta. Is, é. Então, esta é. Always, sempre. A good start, um bom começo to the day, para o dia. Esse é sempre um bom começo para o dia. This is always a good start to the day. Okay, a double espresso it is. Ok, a double espresso it is. E aí ele fala, tudo bem, ok. A double espresso, a dose dupla de espresso, it is. É. Então ele concordou que essa é a opção que ele vai querer. Would you like something else to eat? E aí o atendente faz a pergunta mais comum dentro de uma cafeteria, que é depois que você escolhe a bebida, a pessoa vai acrescentar o quê? Uma opção de comida para você. Ele pergunta com would you like? Você gostaria? Something else? Algo mais? To eat?
Para comer? Você gostaria de algo mais para comer? Would you like something else to eat? No thanks. No, thanks. Não, obrigado. I have already had breakfast. E então o Chris fala pra ele o seguinte: eu já tomei café da manhã. Murilo, como que essa frase é estruturada? Primeiramente ele tá falando I have already, usando uma estrutura do past perfect, uma coisa que ele já fez, já havia feito no passado. E aí preste muita atenção aqui, ó. I have already, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar eu tenho já. Had breakfast, tido café da manhã. Não faz sentido traduzir ao pé da letra, tá? Então, sim, quando ele fala I have already, é eu já. E aí, had breakfast, tomei café da manhã. Como assim tomei café da manhã? Entenda que breakfast se refere à primeira refeição do dia. E aí eu falo da refeição, não do cafezinho que ele vai tomar ali. Não, é a refeição, a primeira refeição do dia. É o breakfast. Então, quando você monta a mesa ali no período da manhã, na sua casa, você tem o breakfast. E aí, entenda uma coisa. O ato, a ação, tomar café da manhã é have breakfast, que seria ter café da manhã, literalmente, no inglês. Have breakfast. No passado, had breakfast. Então, o que o Chris está falando aqui? Eu já tomei café da manhã. Que não faz muito sentido, né? Você já tomou café da manhã e tá indo na cafeteria. No problem. E então o atendente fala, no problem, sem problema. Entenda que no, muitas vezes, não é não, e às vezes é sim. Quando eu falo, por exemplo, no way, é como se fosse sem chance, de forma alguma. Assim como no problem, é a forma de você dizer sem problemas. No problem. Maybe next time. Maybe next time. Significa talvez na próxima vez. Então lembre-se, time não é necessariamente tempo, pode ser vez. Então talvez na próxima vez. Maybe next time. How much do you get? E aí preste muita atenção. Essa pergunta, ao pé da letra, significa quanto você ganha. É claro que nesse contexto aqui não é quanto você ganha, mas sim quanto custa. Quanto deu? Quanto é? How much do you get? Quanto você recebe? Aqui literalmente é quanto você recebe, mas não é quanto você recebe de salário, não. É quanto você recebe aqui agora. Por isso que eu estou pedindo de você. É uma pergunta comum que você pode fazer para querer saber o preço. Você pode perguntar how much apenas, que a pessoa já vai entender o que é, porque how much já é quanto. Você pode perguntar how much is it? Quanto é isto? É uma opção também. E aí você pode perguntar assim, ó, how much does it cost? Que seria quanto isso custa. É uma outra opção para você perguntar do preço. E aqui, how much do you get é uma opção de quanto você ganha com isso aqui que eu tô comprando, tá? Não é sobre salário, tá, gente? Entenda o contexto. Então, a pergunta poderia ser, quanto deu? Isso. That makes €3. Preste atenção aqui, ó. A resposta do atendente foi, that makes €3. That makes, se você for traduzir ao pé da letra, significa isso faz. Make é o verbo fazer, conjugado na terceira pessoa com S, makes. That makes, isso faz. Seria isso, mas sim, dentro do contexto é como se fosse isso dá. Isso dá €3. That makes €3. Can I also pay by card? E então, o Chris pergunta, can I also... Quando a pergunta já começa como can I, é a pessoa pedindo permissão, muitas vezes, é dessa forma. Can I, eu posso. Also, também, como nós falamos, pay, pagar, by card. By é a preposição que você usa no inglês para explicar como que algo é feito. Nesse caso, como que o pagamento é feito. By card. Aqui ele está perguntando, eu posso pagar no cartão? Can I also pay by card? Of course. Of course, que é a resposta mais comum para quando você quer dar uma afirmação positiva para a pessoa. Mas é claro, of course. Please just hold the card to the device. Please just hold the card to the device. Please, por favor, just hold the card. Apenas ou só
Mantenha, segure. Entenda que hold é segurar, manter. Então apenas mantenha, segure o cartão no dispositivo. Então, please just hold the card to the device. É como se fosse a maquininha, tá? O device, o dispositivo. Have a nice day. E aí, uma das frases mais comuns no início do dia, have a nice day. Tenha um bom dia. Eu quero que você entenda que tem uma grande diferença entre a pergunta que você viu no começo aqui, que é... A pergunta não, né? A primeira frase que foi good morning. Good morning significa bom dia, mas é o início de uma conversa e sim, morning se refere ao período da manhã. Quando você declara para alguém good morning no período da manhã, você está desejando para a pessoa que ela tenha uma boa manhã. Você não está desejando que ela tenha um bom dia completo. Se você quer que ela tenha um bom dia, um dia inteiro, bom, você vai usar essa frase aqui, ó. Have a nice day. E aí você vai lembrar de outra coisa. Quando uma frase no inglês começa com um verbo da forma que está aqui em laranja, have, eu estou dizendo para você, tenha. Have a nice day. Se eu quisesse dizer para você aqui depois dessa aula terminar, tenha uma ótima noite. Have a great night. É isso aí. Não é com a voz do William Bonner, mas ao final dessa aula eu vou declarar para você aqui, have a great night. E assim termina a conversa deles, olha aí. See you tomorrow. See you tomorrow. Ao pé da letra é vejo você amanhã. See you tomorrow. É a pergunta, é a frase mais comum para quando você tá falando assim, te vejo amanhã. Até amanhã. See you tomorrow. E então terminamos com o Chris indo embora da cafeteria. E é isso aí. Pra gente fechar essa aula, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir agora essa conversação inteira. E eu quero que você comente aqui, ó. Agora, no final dessa aula, você consegue entender tudo o que eles estão dizendo? Qual que é a minha dica para você aqui? Crie frases, crie as suas frases no seu caderno, copie todas elas. E se você quer, de fato, receber todas essas frases, esse vídeo que nós analisamos no seu celular, você vai entrar no nosso grupo lá no WhatsApp. O link tá aqui na descrição, é totalmente gratuito para você se conectar com a gente e receber todas essas frases da vida real lá no WhatsApp. Então, faz o seguinte, se inscreve no nosso grupo do WhatsApp aqui, totalmente gratuito, se conecte conosco. E para finalizarmos essa aula, vamos assistir essa conversação completa. Bora lá! Já solta o like aí e deixa o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula de hoje. Bora lá! Good morning. Hello. What would you like today? I need something to wake me up. Oh, slept badly? No, I slept well. However, the night was too short. How about a cappuccino? I am not sure. Perhaps a flat white would be better. There's extra coffee in there. That's too much caffeine for me. Our latte also tastes delicious. Unfortunately, I don't have much time today. I am already late. Then I recommend a double espresso. This is always a good start to the day. Okay, a double espresso it is. Would you like something else to eat? No thanks. I have already had breakfast. No problem. Maybe next time. How much do you get? That makes €3. Can I also pay by card? Of course. Please just hold the card to the device. Have a nice day. See you tomorrow. Você tem o sonho de fazer a sua viagem internacional? Visitar os lugares mais bonitos do mundo? Conhecer novas culturas? Viver novas experiências? Desfrutar de infinitas possibilidades além das nossas fronteiras? Se você fosse viajar hoje mesmo, você se sentiria preparado para se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo? Se a oportunidade batesse na sua porta hoje, será que você estaria pronto? Não só para se conectar com estrangeiros, mas também para resolver qualquer tipo de problema durante a sua viagem. O fato é que quanto mais preparado você estiver, mais segurança você terá para desfrutar na sua viagem internacional.
E é por isso que eu estou abrindo um campo de treinamento chamado Inglês para Viagem. Um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional, como por exemplo, no aeroporto, despachando bagagens, embarcando no avião, passando pela imigração, no hotel, fazendo check-in, pedindo informações, no restaurante, pedindo comida, realizando pagamentos nas ruas, lendo placas, pedindo direções para não ficar perdido, utilizando meios de transporte, realizando compras e muito mais. Dentro dessa jornada você vai aprender o inglês essencial dentro de cada um desses ambientes. Você vai aprender a como criar uma conversação real, realizando perguntas, realizando respostas baseadas nas frases mais comuns que são ditas em uma viagem internacional. E aí você vai perceber que tudo que você precisa é simplesmente dominar o inglês essencial em todos os ambientes principais que você vai visitar. O valor do curso completo está com desconto por apenas R$ 297. Isso mesmo, R$ 297, ou 12 vezes de R$ 29,82. Você terá um ano de acesso à plataforma completa, e fazendo uma aula por dia, é possível concluir em menos de 2 meses. O link para se inscrever se encontra na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado logo abaixo. O curso de inglês para viagem contém 40 aulas para dominar o inglês essencial, aulas sequenciais, seguindo do absoluto zero. Você terá liberdade para seguir o próprio ritmo dentro da plataforma. Você terá suporte direto comigo, com o Teacher Murilo. Além disso, você fará parte de um grupo de conversação no WhatsApp, um espaço apenas para alunos, para você tirar sua dúvida, para você praticar inglês, para você se desenvolver com outras pessoas que também vão viajar. A jornada também contém exercícios e atividades avaliativas, além das aulas analisando cenas em ambientes reais, te ensinando a como conversar com nativos, como usar o inglês no aeroporto, como se comunicar dentro do hotel, o que dizer, o que perguntar e o que responder dentro do restaurante, como pedir informações nas ruas e também como realizar compras e pagamentos em todos os tipos de ambientes. Tudo isso para você aprender a falar e a compreender o inglês da vida real. Além de tudo isso, você vai ganhar um bônus de 4 livros digitais ensinando inglês com filmes e séries, com mais de 700 frases para você estudar o inglês da vida real. O curso de inglês para viagem é para você que está planejando de fazer a sua viagem internacional, fazer intercâmbio ou pretendendo morar fora, ou também para quem já mora fora do Brasil. Mas ele também funciona para você que não tem plano algum de viajar ou morar fora. Afinal, trabalhamos apenas o inglês da vida real dentro dessa plataforma. O curso de inglês para viagem funciona para qualquer nível, tanto para quem está começando, quanto para quem nunca estudou inglês na vida, ou até mesmo para você que já estudou de várias formas e até hoje não tem segurança para se comunicar na língua inglesa. E como você vai ter acesso às aulas? Assim que você realiza a sua inscrição, você já recebe o acesso à plataforma do curso. Nós desenvolvemos uma plataforma para você estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. A plataforma foi organizada para que cada aula você se envolva com o inglês em um ambiente diferente, passando por todos os ambientes principais de sua viagem internacional. Além disso, contém até um medidor que mostra quantos % você já se desenvolveu dentro dessa jornada. Pois é, seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. Para realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Este é só o começo da sua jornada
internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá?